Beleza, pessoal, nós temos tratado já há 2 domingos sobre a questão da espiritualidade e hoje a gente vai dar sequência ainda nesse processo. E nós vimos já essa realidade de uma espiritualidade que só transcende, né, que só é uma estrutura vertical, que não tem essa condição de olhar para o lado e como ela está relativizada, né? Essa ideia de você e Deus somente, ainda que exista esse momento, isso faça parte da vida do cristão, ou seja, o seu esconderijo, o seu quarto, o seu canto, o seu secreto, como a palavra de Deus vai dizer. Existe essa dimensão da espiritualidade a ser desenvolvida por qualquer um de nós, é necessário a gente ter esse momento, mas essa é uma realidade que só faz sentido também se houver uma horizontalidade da espiritualidade, ou seja, não adianta eu dizer que amo a Deus a quem não vejo e não amar meu irmão a quem vejo, então isso não faz muita relação. O que justifica a sua intimidade horizontal, vertical, melhor dizendo, é essa realidade horizontal também, é se importar com gente que Deus ama. Na verdade, é a possibilidade que nós temos de comunicar a Deus e também de tocar em Deus. É interessante que Jesus fala dessa espiritualidade, desse cuidado, quando ele aponta para o fato de que ele teve fome recebeu de comer, teve sede, recebeu de beber, e estava preso e foi visitado. E quando aquela turma pergunta, quando que a gente fez isso, Senhor? Ele diz assim, quando vocês se fizeram, né? Quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim me fez. Então essa é a dimensão do bem que toca em Deus. De um Deus que não pode ser servido por mãos humanas, mas que se agrada no serviço ao irmão, né? No abraço, no olhar, no contato, na ajuda, na oração, na intercessão, no encontro. Então é isso que agrada o coração do Pai, né? E esses dias o meu filhinho pequeno estava na piscina e o meu filho maior segurando ele, e aí ele disse, eu olhei de longe, vi aquela cena, e aí o meu pequeno falou assim, como é bom ter irmão mais velho, né? E era justamente a descrição daquele momento, que eles estavam ali, um cuidando, né, o mais velho cuidando do mais novo, e como isso agrada o coração do Pai, ou seja, quando você se importa com os seus irmãos, essa é uma espiritualidade que faz sentido para Deus. Agora, a pessoa que está aqui, eu oro, eu jejuo, não sei o que lá, não sei o que, mas de repente não se importa com a dor do outro, é meio questionável esse tipo de espiritualidade. E depois a gente falou de espiritualidade no outro domingo passado, essa espiritualidade como um flagrante, né? A espiritualidade, ela é um flagrante, né? E a gente fala dessa dimensão onde a gente pensa que para desenvolver uma espiritualidade com Deus e com os irmãos, é necessário talvez que o irmão ou que Deus não saiba muito a nosso respeito, né? Que toda a atenção de Deus em nossa direção, às vezes é fruto da ignorância de Deus em relação a nós. E nós citamos, entendam isso, não é algo tão... É óbvio que ninguém vai dizer assim que Deus me ignora, que Deus não sabe tudo da minha vida, mas parece muitas vezes que a nossa espiritualidade é sustentada nisso. Tanto é que eu gosto, por exemplo, hoje nós vamos celebrar a ceia. É muito mais fácil, eu já vivi isso, talvez você não, mas às vezes você percebe um movimento do irmão participar da ceia quando ele se sente adequado. Porque ele tem um processo que ele consegue se encaixar de adequação, ele acha que é aquilo que justifica ele participar da ceia. Como se Deus não sondasse o seu coração e não soubesse de tudo a seu respeito. Se cada um de nós aqui pudesse, sei lá, ser plugado e colocar no telão o que pensa, o que vive, o que fez, o que deixou de fazer, todos nós aqui falavam, não vamos participar da ceia, se esse fosse o critério. Mas o que nos dá o direito de participar desse momento é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas a gente vai achando que Deus está decepcionado com a gente. Por quê? Porque é o Deus que espera algo de nós. Não, Deus não espera nada de você. Até a palavra vai nos ensinar que Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe que a gente é pó. Não é verdade? Então, é a gente que não sabe disso e às vezes nossa espiritualidade, como a mulher lá no tanque, no poço, a mulher samaritana, que diz, quando ele diz assim, chama lá o teu marido, ela fala, não tenho marido, e ele diz, já tivesse bem, já tivesse 5, que você tem agora não é teu. Aí ela fala assim, vejo que és profeta, né? A proposta daquela mensagem era que toda aquela dignidade que Jesus estava comunicando àquela mulher, o próprio fato de andar na direção dela,
todo aquele movimento de Deus em relação a ela, talvez sugerisse para ela que aquele Deus não sabia da vida dela, ainda que ela não soubesse que ele era Deus, mas que aquela ação de Deus na direção dela era fruto da ignorância de Jesus acerca da sua vida. E quando ele diz o que ela viveu, ela se espanta. Mas como é que esse cara ainda continua andando na minha direção, né? Essa é a ideia. E hoje eu queria falar da espiritualidade enquanto uma escolha de identidade. Para isso, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 7 de Romanos. A partir do verso 7. Romanos, capítulo 7, versículos 7 em diante. Posso ler? Alguém tem coragem de me dar uma boa noite? Beleza. Estou mais seguro agora. Gente, ali atrás está o Pedro Sintra, tá? Para quem não conhece. Ele é um cara fantástico, tá? Toca gaita, inclusive, vocês nunca... a maioria nunca viu, mas um dia vão ver, pode ter certeza. Mas enfim, eu gosto de fazer o povo passar um pouco de vergonha. Não acredito, cadê? Meu personal tá mais... O Pedrinho tá mais assíduo. O Pedrinho, depois que veio pra noite, o Pedrinho tá mais assíduo. O Lipe tá se escondendo ali, mas tudo bem. E hoje também, gente, para nossa surpresa, a Sheila e a Maria também estão aí. Eu tô tão feliz. Elas vão me matar depois, mas tudo bem. Vamos lá, Romanos capítulo 7, verso 7 em diante. Que diremos, pois? Essa é uma pergunta que Paulo faz. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas, porém, contudo, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. É muito interessante esse texto, porque basicamente é o que nós vemos a religião fazer. A religião conta com algo que o Evangelho não conta. A religião conta com a regra fora de nós, com a proibição, com o cerco, com a condução, com a conduta. E Paulo está dizendo que será. O que a lei me faz ver claramente é a identidade do pecado. A lei tem esse poder de dar nome ao meu pecado. Ela tem essa clareza de diagnosticar. Quando eu estou diante do espelho, eu consigo me ver. E qual seria a conclusão que, diante da norma, da regra, daquilo que está do lado de fora, do tipo, não mate? Como que eu me vejo a partir desse mandamento? Talvez você não se veja como alguém digno de ir para a cadeia. Porque efetivamente na história, você nunca enfiou a peixeira na barriga de ninguém. Mas talvez a pergunta que a gente pode fazer, a partir do verbo encarnado, da fala de Jesus, que não está tão interessado do ponto de vista da performance, no que tange a Ele, mas no que tange a nós, quem que você matou dentro de você? Né? De quem você tirou o significado? Quantas pessoas você não perdoou? Quem ainda aí causa mágoa no seu coração? Quantas pessoas você já disse na vida, fulano não significa nada para mim? Então a lei, ela tem essa condição de expor a nossa realidade. E aí Paulo vai falar de uma situação que nós desprezamos, porque a religião nos convenceu de que o pecado é algo que nós fazemos. De que eu sou pecador porque eu faço coisas erradas. De tal forma que se eu parar de fazer coisas erradas, eu deixo de ser pecador. Essa é a ideia que habita a mente e a doutrina e a religião de Jesus,
quando Jesus chega. A ideia de que se você parar de fazer coisas erradas, você deixa de ser pecador. Porque a gente não considera, ou a religião não considera, uma realidade que Jesus aponta o tempo inteiro pelo Evangelho, que é uma natureza. O ser humano carrega em si uma natureza que a Bíblia chama de pecado. De tal forma que eu peco porque sou um pecador. E não sou um pecador porque peco. Uma vaca não é vaca porque dá leite. Ela dá leite porque é da natureza de vaca dela. Uma goiabeira não dá goiaba, ou não é goiabeira porque dá goiaba. Ela dá goiaba porque ela tem uma natureza de goiabeira. Se ela fosse um abacateiro, ela daria abacate. É uma questão de natureza e a religião não liga para isso. É por isso que a religião se importa tanto em podar os frutos da natureza de pecado, mas não se importa com a natureza do pecado. Desde que você pareça adequado, não me interessa a sua motivação. É justamente o que Jesus veio mexer. Eu quero saber o que está aí dentro, eu não quero saber o que está aqui fora. Eu percebo aqui fora que está tudo caiado, está tudo branquinho, está tudo bonitinho, está pintado a cal, está limpo. Você olha, não tem um cisco, está um negócio legal, esteticamente falando, visualmente falando. Mas o meu problema não é esse, eu quero saber do lado de dentro. É por isso que eu me importo com o interior do copo, eu não me importo com o exterior do copo. Eu me importo com o interior do prato, eu não me importo com o exterior do prato. Eu quero saber o que está aí dentro. Porque por fora eu já vi, vocês parecem um sepulcro caiado, mas por dentro é morte. Está feio lá dentro. Há uma natureza aí que não foi mexida, não foi trabalhada. A gente se contenta com performance religiosa, moral, espiritual, mas isso nada vale para Jesus. Paulo vai nos ensinar também em Coríntios que Satanás se transfigura em anjo de luz. Jesus nos avisa lá no Sermão da Montanha, lá Mateus 5, 6 e 7, que tem gente que vai se aproximar de nós e que carrega sobre si, ou evoca sobre si a realidade de um profeta de Deus, e que vem na aparência de uma ovelha, mas que carrega uma natureza de lobo, que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, essa é a questão. É a lei pecado? Não. Mas eu não tenho a condição de entender, de verificar, de dar nome ao meu problema, a não ser por intermédio da lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, o desejo exacerbado, se a lei não me dissesse não cobices. Mas o pecado, e aí é esta natureza, ele se oportuniza, ele tem uma oportunidade assim que eu digo não para você. Quando eu digo, você não pode fazer isto. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, na sua relação em que o mandamento aparece, desperta, Paulo vai dizer, em mim, toda sorte de concupiscência. Ele estava lá de boa, mas alguém disse assim, Paulo, não cobices. Paulo, você tá legal? Tô legal, tô aqui, tô bacana. Então, cara, eu queria dizer para você que você não pode cobiçar sua vizinha. Aí ele fala, mas que vizinha? Não tô cobiçando vizinha nenhuma. De qual vizinha você está falando? A da direita ou da esquerda? Cara, eu nunca vi essa vizinha, mas o que tem essa vizinha aí? Aí um dia ele vai cortar a grama, a vizinha vai lavar o carro e ele vê a vizinha. Ele fala, meu, deve ser essa que o cara falou, não é possível. E aí, a natureza de pecado toma ocasião pelo não pode e começa a produzir toda sorte de concupiscência.
A gente está numa fase de uma espiritualidade de performance. É só eu fazer de conta que não tenho esse problema, que parece que o problema sumiu. É só eu aparentar o equilíbrio. Mas lembre-se, a espiritualidade é um flagrante. Ela passa por um Deus que permeia o meu e o seu coração. Que eu não tenho para onde me esconder, como nós lemos no Salmo na semana passada. Se eu for lá para o alto do monte, Deus está lá. Se eu fizer um buraco, Deus está lá também. Se eu achar que as trevas eu posso me esconder, trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Porque sem a lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o meu pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, que se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A questão aqui não é o conteúdo da lei. Nós estamos vivendo numa fase onde Jesus disse assim, que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E quando você vai para essa palavrinha no grego ali, a palavra é anomia. A ideia de não lei, ou de uma lei que não funciona. Durante muito tempo, toda a nossa sociedade, inclusive hoje, foi conduzida por uma lei muito poderosa. E essa lei, ela tem um poder de te manter dentro de um conteúdo aceitável. Mas ela não tem poder de mudar a sua natureza. Hoje o que a gente está vivendo é uma relativização disto. Paulo não faz isso aqui. Ele consegue perceber que a lei é boa, mas ele não consegue perceber a efetividade da lei para a vida dele, para o íntimo dele, para a sua essência. A lei consegue evitar com que você vá para a cadeia, mas não te pode fazer amar e perdoar quem te ofendeu. Está dando para entender, não? Porque ela não mexe com a sua natureza. A lei, ela serve de aio. Aio é coisa de criança. Aio é tutor, é um instrutor, é um professor. É alguém que te toma pela mão e te conduz. A lei tem esta função protetiva. Mas quando chega à maturidade, ninguém mais pode viver sustentado por essa estrutura. Em 2015 ou 2016, houve uma crise no estado de Espírito Santo. A polícia entrou em greve, e aí o que aconteceu foi uma barbárie. Então, pai de família que era trabalhador a vida inteira, metendo o pé em porta de loja, catando televisão e saindo correndo com aquilo. O que estava impedindo aquilo? Uma lei. Quando ele se viu livre da lei, ele deixou manifestar a sua natureza. A lei, ela vai te colocando numa estrutura apertada, que você vai ficando ali dentro e você vai sendo conduzido igual gado. Mas você não tem natureza. A lei experimenta, por exemplo, nós estávamos ontem num churrasquinho lá em casa, estava o Maurício, estava o Fábio Farias. Experimenta você dizer assim, a partir de hoje eu vou viver 1 ano mentindo. Para todo mundo. Tudo que eu falar, eu vou mentir para minha mulher, eu vou mentir no meu trabalho, eu vou mentir para os meus amigos, eu vou mentir para todo mundo. E faça essa experiência e vê que tipo de resultado para a sua vida você vai conseguir depois de 1 ano. Deus não vai ficar gripado, a sua glória não será abalada, nada, 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 nada. Mas a sua vida virará um inferno. Experimente roubar. Fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou roubar. A partir de hoje eu não considero mais essa lei, eu vou roubar. 1 ano, fica 1 ano roubando, roube no mercado, roube no seu trabalho, roube onde der. Vamos ver daqui 1 ano como é que está a sua vida?
mate. Fala, por que não matar? Matar. Vai ver daqui a um ano onde é que você vai parar. A lei não tem nenhuma realidade em Deus. Ela simplesmente tem a ver com a sua vida, com facilitar a sua vida, com tornar a sua vida melhor. E ela exprime uma realidade daquele que a coloca para fora, porque tudo que Deus é, está impresso naquilo que Ele diz, está impregnado naquilo que Ele fala. Então, quando Ele diz assim, não entre pelo caminho do falso testemunho, não minta. É porque Ele é a verdade, a essência dEle é a verdade, por isso é impossível que Deus minta. Então Ele vai dizer para você o quê? Para você mentir? Não. E por que Ele não vai dizer para você mentir? Porque Ele sabe das implicações para a vida. Ele não vai mudar. Quando o Luquinhas estava sentado ali no fundo, para minha alegria, tinha mais ou menos uns 3 anos e meio. Eu sempre conto essas historinhas, então você vai enjoar de ouvir, mas elas são boas para ilustrar, elas são simples. Ele estava perto do fogão. E eu falei, não, aí não, não, né? Você vê o moleque chegando perto do fogão, e você já imagina todo o perigo que ele pode estar correndo, né? Bater no fogão, a panela desequilibrar, virar. O pai já veja uma tragédia, já é interessante a mentalidade de pai e de mãe. E aí você imagina já o filho, já com as peles correndo, aquele negócio todo. Então você desespera, não! E aí ele acha que o problema seu é com o fogão, com a panela. Mas você não tem nenhum problema com a panela, você quer que o fogão se exploda. O que você não quer é que o filho tenha a sua vida prejudicada. O problema é o meu filho, não é a panela. Então, a lei, ela tem essa estrutura de aio, de condutor. Mas vai ter uma hora que não vai dar para você ficar falando para ele o tempo inteiro, perto do fogão não, perto do fogão não. E, voltando aqui, hoje o que a gente está vendo é uma inversão dessa estrutura. A gente está falando, a lei é ruim. A lei é ruim. É ruim falar a verdade. Eu não estou só entendendo que ela não está funcionando para mim, no sentido de produzir alguém verdadeiro, mas eu estou questionando a estrutura da verdade, tal o momento especial da história que nós estamos vivendo. Nós estamos institucionalizando a perversidade, a maldade. Então tem coisas que hoje a nossa sociedade discute, que eu, quando era moleque, penso que se fossem discutir o tipo de coisa que a gente aceita discutir hoje, era só se doido, só se você fosse explicado na condição de louco. Há 10 anos atrás, eu tive acesso a uma informação sobre o partido que tinha se formado na Holanda, que ia defender, a pauta política desse partido na Holanda era a defesa dos interesses dos pedófilos. Você olha assim e fala, meu, como que isso é possível? E a pessoa que me trouxe essa informação na época falou, isso vai chegar no Brasil. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Uns 4, 5 meses atrás, eu assistindo Globo News, e a pauta da reportagem era a discussão de que se alguém envolvido nesse tipo de prática, deveria ir para a cadeia ou ir para o hospital. Aos poucos, nós vamos relativizando o que é e o que não é. A verdade é boa, a mentira é ruim. Não importa, é assim que é. Nada a gente pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. A realidade, ela se impõe. Se você está achando que é diferente, então tenta. Tenta andar na contramão do processo. Agora, o que nós precisamos entender é que isso não tem poder de transformar a minha natureza. Vida cristã passa por uma estrutura espiritual. Nós somos seres de um mundo extremamente determinista, cientificista, que chama de realidade isso aqui, ó. Chama de realidade o que toca, o que pega, o que cheira, o que vê, o que amealha. Mas isso aqui, ó, para poder existir aqui,
dessa forma, com esse material, precisou existir no mundo das ideias, no mundo de uma palavra criadora a priori. Se alguém não quisesse, isso aqui não estaria aqui. Portanto, o que cria a sua vida? O que cria a sua realidade? É a subjetividade, é a internalidade, é a palavra a priori que lhe habita. Se dentro de você existe uma palavra gerando um universo de medo, você vai andar o tempo inteiro com medo. Você vai se comportar como um medroso. Você vai agir desta forma. De tal forma que a sua vida vai se transformar nessa estrutura que a priori lhe habita. E é subjetivo, e é interno, mas o mundo é subjetivo e interno. O jeito que você vê uma realidade não é o mesmo jeito que eu vejo uma realidade. O jeito que você come jiló não é o mesmo jeito que eu como um jiló. E hoje a gente está vivendo essa estrutura que passa por essa relativização de um lado, é uma realidade polarizada. Gente que entendeu que a lei não funciona para mudar a natureza, então despreza o conteúdo da lei enquanto palavra de Deus. O fato da lei não resolver a sua natureza, de te fazer simplesmente um religioso, não significa que o caminho que você deve seguir é o caminho oposto à proposta da lei. Porque eu sei que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema é que eu sou pecador, essencialmente pecador. Acaso me tornou o bem e morte? Não, mas eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobices. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. Eu fico vendo um bando de crente doido, querendo viver pela lei. Viver pelas regras, viver pelo não pode. Não toques, não proves, não manuseis. Como se isso tivesse efetividade na mudança de uma natureza, como se isso pudesse produzir vida de Cristo. A vida cristã não é repressão da vida velha, a vida cristã é a expressão da vida nova. E a gente fala disso e parece herege. As pessoas já acham que a gente é herege. O mandamento que me fora para a vida, filho, não chega perto do fogão. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para que se revelasse pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Qual que é o fruto da lei? Qual que é a origem da lei, melhor dizendo? A lei é de quem, gente? Me ajuda, vai. É do Satanás? A lei é de quem? De Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer que Deus é espírito. Nós estamos falando de espiritualidade. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a dimensão é interna, é profunda. Então, se Deus é espírito e a lei é de Deus, essa lei é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Todavia, Paulo dizendo, Paulo regenerado, Paulo nascido de novo, Paulo querendo ir para a Europa, mandando uma carta buscando financiamento para poder viajar para lá. Ele está dizendo, todavia eu fui carnal. É isso que a Bíblia está dizendo? Todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A palavra de Deus vai dizer que aquele que é nascido da carne é o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Ele não diz aquele que é nascido da carne foi carne. É carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E isso vai ser fundamental para você entender a espiritualidade a partir de uma escolha para a vida. Nós que fomos regenerados pela palavra de Deus, se você não foi, meu irmão, clame a Deus misericórdia. Se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, se você não nasceu de novo,
Não adianta ser pintado de canário e começar a comer alpiste se você é um urubu. Não adianta eu pintar você de amarelo, pôr você na gaiola e falar, pia aí, urubu. E você começar a fazer piu, 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 porque não é, cara, é patético. Mas quando você é regenerado, dentro de você vem uma nova vida, a vida de Deus. Deus e você passa a ser um. Eu vou pôr o meu espírito nele, eu vou dar um espírito novo para ele. Eu vou dar um coração novo para ele. E eu vou fazer, a partir dessa conexão, dessa relação, com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Você e eu carregamos o pecado. No meu DNA, no meu corpo. E a gente vai ver que isso é verdade pela palavra de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aqui vem um conceito bastante psicanalítico, que quando eu vi eu fiquei chocado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O que você faz, irmão, não é fruto das suas escolhas racionais na grande maioria das vezes. 80% das suas escolhas vêm de um sentimento, de um afeto, de um lugar que você desconhece de si, que a gente chama na psicanálise de inconsciente. E Paulo vai dizer exatamente, eu não compreendo, eu não consigo entender o meu próprio modo de me comportar, de agir. Por quê? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu ando na direção de algo que eu não gostaria de andar, eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se minto sem querer mentir, eu estou dizendo assim, puxa vida, a lei está certa. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carnalidade, temos duas palavras aqui, sarx e soma, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Existe essa dimensão de uma consciência que consegue perceber que é bom dizer a verdade, mas que tem uma prática onde nem sempre isso é verdade, e nem sempre isso é realidade, ou nem sempre isso é um comportamento efetivo. Eu quero fazer o bem, mas vejo que eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim quem? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, a regra, a norma, que não se altera, de que o mal reside em mim. Eu acho interessante a história de um amigo que foi questionado sobre Deus, dizendo assim, se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? E aí ele disse, a pergunta não deve ser essa, se Deus não existe, de onde vem o bem? Por quê? Porque o mal respeita a vontade do outro? O mal respeita o direito? O mal respeita o outro? Não. Então por que o mal não tomou conta ainda? Tinha uma formiga passando, o cara disse assim, mata essa formiga. Ele foi lá e deu uma dedada na formiga. A formiga, pum. Aí ele falou, agora dá a vida para essa formiga. Ele falou, você está maluco? Isso não é possível. Ele falou, está vendo? Fazer o mal é extremamente fluido, possível para você. Fazer o bem é um milagre. Eu sei de onde o mal vem. Vem de mim, vem de você. A pergunta é, de onde vem o bem? Por isso, irmão, irmã, quando você estiver diante de um bem, saiba, ali está acontecendo um milagre. Quando você escolher o bem, genuinamente bem, sem interesse,
sem agendas ocultas. Quando você andar na direção do outro, quando você passar um dia inteiro que você não pensou em você mesmo, saiba de uma coisa, ali está acontecendo um milagre. Por mais singelo que seja. Porque o bem não é uma possibilidade para nós, é isso que está descrito em Romanos capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É um milagre. Se a sua vida está frutificando para o bem, louvado seja Deus. A glória é de Deus. Porque é Deus se expressando em você, porque é Deus encontrando conexão em você, porque é Deus se dando a partir de você. Onde é que eu estou? 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, aí Paulo está falando dessa dimensão espiritual que ele já havia experimentado. Tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus, na ordem de Deus, na vontade de Deus. Mas eu sempre eu vejo nos meus membros uma lei, uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, da minha capacidade de raciocinar, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Aí ele dá um grito que qualquer um de nós precisa dar hoje aqui, que é: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De que corpo ele está falando? Do dele. E aí, irmãos, começa o milagre. Porque muitas vezes o que eu vejo na caminhada cristã é irmãos acachapados por uma culpa em face de que tentou viver pela lei, porque achou que podia, porque não entendeu que a sua natureza é incompatível com a natureza da lei, que é carnal, vendida ao pecado como escravo, e que a lei é santa, justa e boa e espiritual, e que tenta então viver pelas regras, como se a lei fosse algo fora dela, e uma vez que não consegue cumprir, diz assim: isso aí não é para mim. Quanta gente abandona a igreja porque foi acachapado por uma liderança que ensinou que a pessoa devia viver pela lei. E quando ela teve 2 neurônios, ela conseguiu perceber que ela não dava conta daquilo. Ela achou que a fé cristã não era algo para ela. E daí ela surta, daí ela acha que o pecado é a via, que a carnalidade dela é o sentido da vida dela, porque ela encontra nisso realidade. Quanta gente que chega para mim culpado, sem entender o que significa a obra de Cristo na cruz do Calvário e a liberdade que ela nos dá. E é o que Paulo vai dizer diante do desespero: desventurado o homem que sou. Quem? Quem vai me libertar? Quem vai me arrancar de mim? Porque liberdade, irmãos, é poder dizer não a si mesmo. É por isso que Jesus vai dizer: você quer ser meu discípulo? Regra básica, negue-se. Aprenda a dizer não a si. Se você não consegue dizer não para você, você está preso. Você vai viver dos seus apetites, das suas carências. Você vai morrer. Você vai ver o fogão, o cara vai falar não vai perto do fogão, e você vai lá pular em cima do fogão. Eu digo, não minta, você não pode mentir. Aí você fala: ai meu Deus, não pode mentir, não pode. Quando você vê, você está mentindo. E aí você está culpado, ou você está desiludido. E Paulo vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele começa a dizer: a graça, dou graças a Deus. Dou graças a Deus por quem? Por Cristo Jesus. E por que eu dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor? De maneira que eu já entendi que eu mesmo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora? Você conseguiu compreender isso? E o que você vai fazer? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em... Irmão, ou você se entende perdoado, ou você vai viver escravizado pela lei. Ou você só vai encontrar 2 possibilidades. Ou
Você vai se tornar um fariseu, um hipócrita, cumprir meia dúzia de regras e se achar melhor do que os demais homens, com um coração duro, empedrado, que não é capaz de ter misericórdia de ninguém, de amar ninguém, de perdoar ninguém. Ou você vai virar um vida louca. Vai dizer, tentei, mas não deu. Nós ficamos 4 anos trabalhando com morador de rua lá na Concha. O que você encontra de história assim? De gente que conhece Bíblia de cor, que é pastor, que foi isso, foi aquilo, foi filho de pastor, foi, enfim. Mas que disse, não é para mim. Porque é uma espiritualidade bipolar. Não há síntese do Evangelho. É porque eu sou um pecador que eu ando na direção da santidade. Porque eu sou um pecador que não posso. É que eu recorro àquele que venceu o pecado e que é a minha vida e ando na direção daquilo que é santidade. A santidade não é uma possibilidade a você. A santidade é graça. E ela vem de uma consciência que se entendeu perdoada. Ora, o arguilhão, o espeto da morte é o quê? Isso mesmo, o pecado. E qual que é a força do pecado, diz a palavra? Estão acertando, é só falar com coragem que está certo. A lei! Ora, o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É você falar, não pode, não pode, não pode. Você tem, você tem. Aí o pecado fala, puxa vida, agora eu estou grandão. E ele vai esfregar a sua cara no lodo. Mas quando você entende que você não pode, como Paulo entendeu, você recorre à graça, você recorre à fé, você recorre à dimensão espiritual, você recorre a algo que só pode ser absorvido pela fé. Não é algo que você encontra em você. Hoje eu estou bom para não pecar. O dia que você olhar para você e falar, hoje eu estou legal, você não entendeu nada. Mas é por você não estar legal, é que Jesus veio para você. Ele diz assim, eu não vim chamar justo. Eu não tenho nada com justo. Eu vim chamar pecador ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, se você se entende nessa condição, corre para a graça. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aí você vai ver uma outra lei. A lei do Espírito da vida, que te livra da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espiritualidade, uma questão de escolha para a vida. Quem é você? Você é o que você vê só na sua carne, ou você é o que você vê, ou o que você não vê na dimensão espiritual? Você é aquilo que Deus diz que você é. Sabe o que Deus diz de você? Deus diz que você está perfeito. Colossenses 2 vai dizer que Jesus Cristo é a plenitude da divindade e que você recebeu esta plenitude nele. Qual que é o caminho que você vai andar? Qual que é o caminho que você vai trilhar? Quem é você? Você é o que Deus diz de você? Você vai dar vazão ao que você vê na sua carne? Ou você vai andar por fé? Porque a espiritualidade é isso. É essa escolha no chão da vida, da sua identidade. Ou você é o que Deus diz de você, ou você é o que você vai ver na sua carne. Ou você é o que você está vendo agindo em você como pulsão, como
tendência, como pecado. Mas nós somos chamados a andar na direção de Deus, do amor, da bondade, da verdade, da vida, não porque isso é uma possibilidade de nós, mas porque nós dependemos de um milagre que Deus já realizou em Cristo Jesus, porque nele a lei já foi cumprida, porque nele nós recebemos a vida, o espírito novo, o coração novo, para andar agora na direção daquilo que Deus diz que é, sabendo que não há mais condenação, que essa pecha já não está sobre mim. E aí eu posso entender o apóstolo dizendo: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, não é para que pequeis, mas se pecardes, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Aí o oportunista religioso diz assim: você não pode falar isso, porque se você falar, o povo vai sair pecando. Qual que é a natureza? A Bíblia nunca fala para pecador não pecar, ela diz: se você é pecador, peque mais ainda. Mas se você é um santo, santifique-se ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. Mas se você é um limpo, limpe-se ainda. A questão é quem eu sou. E eu te convido, irmão, irmã, a desenvolver sua espiritualidade a partir da palavra de Deus. E espiritualidade fala de dimensão espiritual. E dimensão espiritual fala de fé. E fé tem que ter relação com a palavra de Deus. Senão, ou a gente vai viver a hipocrisia da religião, ou a gente vai viver escravo do pecado. E aí não há espiritualidade. A espiritualidade é de alguém que se entendeu incapaz, mas vê em Deus a graça e o poder suficiente para andar na direção daquilo que antes lhe era impossível. De não somente não matar, mas experimentar amar até quem lhe odeia, de orar por quem te persegue, de perdoar quem te magoou profundamente. E isso, amados, é um milagre. Isso é espiritualidade cristã. Vamos orar? Eu vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. E eu vou pedir para você dar a mão para o seu irmão. Pai querido, estamos aqui, Senhor, de mãos dadas diante da Tua graça, pedindo, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra, revele o poder e a profundidade do Evangelho, que a obra de Jesus não veio mudar o nosso comportamento apenas, mas veio nos dar uma nova natureza. A palavra de Deus diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nascidos do próprio Deus. E nós sabemos que o sêmen de Deus, a semente de Deus, é a sua palavra bendita. Por isso, Pai, eu te louvo pelos meus irmãos aqui, e eu nos coloco, Senhor, em Tuas mãos, para que o Senhor vá nos esclarecendo isso, para que o Senhor nos dê a graça de caminhar pela fé, de andar pelo que o Senhor diz de nós, não pelo que nós vemos, Senhor, em nós, mas que nós sejamos essa contradição do bem na história, gente que não pode podendo, gente que é pecador sendo santo pela palavra de Deus, gente que é mal fazendo bem, genuinamente bem, porque a vida de Deus habita dentro dela, gente que tinha tudo para odiar, mas que passou a amar, tinha tudo para reter o perdão, mas passou a perdoar, gente que entende o valor da verdade, da bondade, o valor da vida, gente que entende que a Tua palavra é boa, santa, justa, e que ainda que se sinta e que se saiba incompetente, não vive pelo que pode ou deixa de poder, vive pelo poder de Deus, que é capaz de nos fazer andar sobre as águas, que é capaz de nos fazer andar em direção de tudo aquilo que a gente não pode. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus, e como dependentes de Deus, em comunhão com Deus, nós andamos na direção daquilo que Deus nos chama a caminhar, aquilo que Ele nos vocaciona a andar, porque Ele é o nosso sustento, a Tua palavra é o nosso chão, o Teu Espírito é a nossa vida, e o poder da ressurreição habita em nós. Isso é muito diferente, Senhor, de viver pelas regras,
de viver pela religião, ou de ceder à nossa natureza e pulsão de pecado. Isso é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, que fez da lei uma obrigação. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, diz a palavra. Mas nós somos aqueles carentes da graça, nós somos aqueles que confiam única e exclusivamente no sacrifício do Cordeiro. Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa vida, e Ele é a nossa condição de viver pela fé, pela palavra de Deus. Opera assim no nosso meio, Senhor, e sara as nossas famílias, as nossas relações, sara a nossa cabeça, o nosso coração, sara a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Por graça, pela Tua palavra, para a Tua glória. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém.